Muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós caminhamos e à medida que nós caminhamos, nos distanciamos do Evangelho. Como diz Timothy Keller tem uma frase que é muito interessante. Ele diz assim: o Evangelho não é o ABC da vida cristã, o Evangelho é o A a Z da vida cristã. Então, Timothy Keller vai dizer: é impreciso eu falar que eu começo a minha vida a partir do Evangelho, e após eu começar a minha vida cristã a partir do Evangelho, eu a desenvolvo no ambiente evangélico. Mas é muito mais preciso nós entendermos que sim, o Evangelho é a porta de entrada para um novo vivo caminho, mas tudo que nós fazemos a partir dessa porta de entrada precisa ser nutrido, precisa ser ensinado, precisa ser refletido a partir do Evangelho. Porque o Evangelho não é apenas o ABC, ou seja, apenas a porta de entrada para uma vida evangélica, mas o Evangelho é aquilo que faz sentido a toda a caminhada do Filho de Deus. Então eu trago para a gente nessa noite uma reflexão. Será que nós temos muito afiado dentro de nós sobre o que é o Evangelho? Será que nós temos dentro de nós muito bem claro, muito bem esclarecido, muito bem iluminado o que é o Evangelho? Será que nós estamos acostumados a sermos evangélicos, mas pouco habituados a vivermos do Evangelho? Como diz também Timothy Keller, uma igreja que persevera no Evangelho é um dos maiores desafios da igreja do século 21. Por mais absurdo que seja, e eu concordo com o Keller nisso, por mais absurdo que seja, um dos maiores desafios da igreja contemporânea é Evangelho. Nós começamos a trocar o Evangelho por um tanto de coisa. Nós começamos a trocar o Evangelho por coisas lícitas. Nós começamos a trocar o Evangelho por coisas boas. Mas ao trocar o Evangelho por coisas que são até resultados do Evangelho, nós nos esquecemos do Evangelho. O Evangelho não é o resultado do Evangelho. O Evangelho é o Evangelho. O Evangelho é graça. O Evangelho é amor. O Evangelho é uma notícia. Aqui o apóstolo Paulo ele está lembrando essa igreja que Éfeso era uma igreja, uma cidade muito central ali na Ásia, uma cidade muito movimentada, uma cidade muito comercial, uma cidade que tinha muitas trocas, muitas etnias envolvidas ali, e não era diferente nessa igreja, uma igreja que juntava gentios e judeus. Imagina isso, meus irmãos, para o primeiro século. Imagina quanto desafio essa igreja tinha. Muitas diferenças, muitas etnias, muitas virtudes, mas também muitos defeitos, tudo misturado em uma coisa chamada igreja. E no meio dessa comunidade preciosa chamada igreja, o apóstolo Paulo, escrevendo para eles, fala assim: meus irmãos, vocês foram alcançados pelo Evangelho da paz. Cristo em seu corpo, por meio do seu sangue, aboliu a inimizade entre vocês. Vocês não precisam mais ficar com preciosismos de diferenças, mas vocês podem olhar o que te une, o que une vocês, que é o sangue de Jesus, porque por meio desse sangue, essa barreira foi quebrada. E eu quero trazer aqui luz a vocês, eu quero trazer luz a nós. Uma preciosidade que o apóstolo Paulo nos mostra aqui, quando ele fala assim: olha só, vocês foram alcançados, como a gente lê no versículo 17, quando Cristo veio, Ele evangelizou, Ele trouxe essa notícia para vocês que estavam longe e também para os que estavam perto. Meus irmãos, a gente precisa entender quem é esse aqui que ele fala que é os que estavam longe. O apóstolo Paulo está falando sobre dois tipos de gente. O apóstolo Paulo está falando sobre os judeus, aqueles que estavam na Judéia, aqueles que eram obviamente participantes das promessas, aqueles que eram filhos de Abraão, aqueles que seguiam a lei de Moisés, aqueles que liam os profetas, aqueles que esperavam o Messias judeu. E Cristo veio para eles que estavam perto.
Mas aqui há uma boa notícia para nós, que estamos longe geograficamente, estamos longe na história, 2000 anos depois, mas ainda assim o Evangelho da Paz nos alcança, porque o Evangelho da Paz trouxe paz aos que estavam perto, Pedro ali, Tiago, João, André, judeus contemporâneos do Senhor, eles viram o Senhor. Quando nós vamos ver o escrito joanino, 1 João, primeira epístola do apóstolo João, ele começa testificando o seu apostolado, ele fala assim: olha, o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu apalpei, o que eu contemplei. Ele estava assim: olha só, eu estou muito perto, eu estava lá, eu sou o discípulo amado, aquele que reclina no peito do amado. Ele estava muito perto. Ah, meus irmãos, mas o mesmo evangelho que alcançou aquele jovem nos alcançou. A mesma notícia que alcançou o povo da Judéia há 2000 anos atrás nos alcançou, meus irmãos. Quão misteriosa notícia que perpetua de geração em geração.